Graça e paz, que o amor, a paz de Jesus possa estar sendo derramado sobre a sua vida, amém? Quero também dar boas-vindas àqueles que estão nos assistindo de forma online, que a paz do Senhor possa estar alcançando a sua casa aí neste exato momento. Vamos orar, queridos? Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós louvamos a Ti por mais esse dia. Louvamos a Ti pelo Teu amor, pela Tua bondade, Senhor, pela porção de graça que está disponível para nós todas as manhãs, todos os dias, em todo o tempo, Senhor. E nós somos tão gratos pelo Senhor, gratos pela obra da cruz, porque se não fosse ela, nós não estaríamos aqui. Nos rendemos neste exato momento à liderança, ao senhorio e ao governo do Teu Espírito, que o solo do nosso coração possa estar preparado, Senhor Jesus, para a semente que é a Tua palavra, Senhor Jesus, e que essa semente possa encontrar, Senhor Jesus, um solo, Pai, preparado e fértil, Pai, para que ela possa, Senhor Jesus, germinar e crescer, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Amém. O nome da minha palavra hoje é Creia e Ouse Sonhar. Uma das últimas vezes que o pastor Marciano ministrou aqui, ele contou um pouquinho, da nossa história em relação à renovação de votos. E se você não ouviu, eu gostaria de encorajar você a ouvir, está lá no nosso site, e o nome da palavra que ele falou é acredite. E eu lembro que ele falou que eu teria a oportunidade de falar a minha versão. Então eu quero saber aqui, as mulheres, quem que ficou curiosa de saber a minha versão? Levanta a mão. Uhul! E eis-me aqui, eu não vou conseguir entrar em detalhes. E até você que está aí assistindo a gente de forma online, eu não vou poder entrar muito em detalhes por conta do tempo, mas depois você pode ouvir ali a parte do pastor Marciano e hoje você vai conhecer um pouquinho da minha parte. Então nós realmente casamos, eu já estava grávida do meu filho primogênito Murilo, e existia um desejo muito grande do meu coração, o meu sonho sempre foi casar. O meu sonho sempre foi ter uma família, sempre foi. Desde adolescente, quando algumas amigas minhas, eu quero morar fora, eu quero viajar, eu quero me formar em tal profissão, o meu sonho sempre foi casar. E o mais incrível de tudo que quando eu sonhava em me casar, eu não sonhava em ter uma casa enorme, uma casa gigante. O meu sonho era ter a minha humilde casa de 2 peças com um banheiro, ter filhos, para que eu pudesse cuidar da minha família. Então sempre foi me casar. Então quando a gente se encontrou naquela situação de ter que casar às pressas e ter que fazer ali o que dava para ser feito, sem nenhuma condição financeira, a grande verdade é que mesmo depois de casada havia um desejo no meu coração. Eu queria me vestir de noiva. Eu queria ter a sensação que muitas noivas têm dela chegar à igreja e todo mundo querer ver o vestido dela. Querer ver como ela está linda, como ela está bela, porque eu já tinha conquistado o sonho de ter uma família, mas ainda eu gostaria e eu tinha esse desejo de me vestir de noiva. E durante tantos e tantos anos, depois de tantas tentativas, mesmo depois já casada, e tantas tentativas frustradas, de eu falar com o meu esposo: amor, eu gostaria tanto de vestir um vestido de noiva, o que você acha? Às vezes a gente pode ir numa loja de locação, loca um vestido, você loca um terno, a gente veste os meninos bem bonitinho e a gente faz um book de fotos. E todas as minhas tentativas eram frustradas. E chegou um determinado tempo que eu desisti. Eu falei, então, quer saber? Eu acho que não é isso mesmo que Deus quer. Então, tá tudo bem, a gente tá bem, o casamento tá bem, Nós estávamos vivendo tantas coisas no Senhor, também nos nossos negócios. Eu falei, ok, eu acho que eu vou esquecer disso. 10 anos se passam. E um dia eu estava na sala de oração da nossa casa, lá onde iniciou o Alcance Curitiba, nós tínhamos uma sala de oração. E quando eu estava lá fazendo o meu devocional, eu tenho uma visão.
E nessa visão eu estava vestida de noiva, saindo de dentro de um castelo vestida de noiva. E eu lembro que diante daquela visão, eu meio confusa, não entendi o que Deus estava querendo dizer com tudo aquilo. E eu falei: Deus, eu não estou te entendendo, o que é isso? Isso já estava resolvido no meu coração, eu já havia abrido mão disso. Eu falei: Deus, eu não quero mais isso. O Senhor sabe quantas tentativas frustradas. O Senhor sabe quanto já eu tentei, o quanto eu já falei com o Marciano, e parece que ele é um cabeção, ele não está entendendo o que eu estou dizendo. E eu lembro que aquele dia, queridos, o Senhor começou a falar coisas que nós temos vivido hoje, como igreja, como família, que eu tenho vivido hoje. E eu falei: ok, tudo isso, Senhor, é lindo e maravilhoso, só que tem algo. Eu não vou falar com o Marciano. Eu não vou falar com ele. Se isso é algo que o Senhor tem, e por trás desse sonho que eu tenho existe um propósito do Senhor, o Senhor vai falar com ele. Essa foi a minha oração. Levantei do meu momento de devocional e continuei levando a minha vida normal. Mas o que eu gostaria de falar para você, e depois, para as pessoas que não ouviram, a parte do pastor Marciano, sim, nós casamos, eu casei vestida de noiva, eu saí daquele castelo vestida de noiva, eu consegui realizar, um desejo e um sonho do meu coração, mas havia um propósito por trás disso tudo. A grande verdade é que quando eu me cheguei diante do Senhor e falei: Deus, é o que o Senhor quer? Senhor Deus, existe um propósito por trás disso? Então faça-se a sua vontade, do seu jeito e não do meu jeito. E a grande verdade, queridos, é que eu e você precisamos entender que as coisas, elas não mudam quando nós falamos com Deus, mas as coisas mudam quando Deus fala conosco. As coisas mudam quando a voz de Deus é liberada diante daquilo que eu quero. E as coisas mudam e são feitas de acordo com o plano e propósito de Deus. Assim como também, talvez, assim como eu, você também já teve sonhos despedaçados. Sonhos que foram despedaçados. Eu também já tive sonhos que foram despedaçados. E talvez ali no momento do não do Senhor eu não estava entendendo. Mas no decorrer dos anos eu pude entender que havia um propósito para aquele não naquele exato momento. Ou de acordo com aquilo que eu tinha planejado e arquitetado na minha mente que aconteceria, as coisas sim aconteceram anos depois. Mas do modo dele, porque do modo dele e da forma dele sempre tem um propósito que ele já planejou, já estabeleceu e já determinou. Amém? E eu quero que você entenda, quando eu falo creia e ouse sonhar, eu quero que você entenda que tudo que Deus realiza tem um propósito. A restauração familiar, a restituição financeira, a cura, a salvação, a libertação, tudo tem um propósito. E a primeira coisa que eu gostaria de falar para você é que o Senhor, Ele nos reconhece. Você pode abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Lá em Salmos 139, 16. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Eu quero que você entenda que há um plano de Deus para a sua vida.
Há um destino a ser possuído, um propósito já traçado por Deus a seu respeito. Ele te usará na sua individualidade, de acordo com as suas características, personalidade e temperamento. Deus, Ele te escolheu e todos os seus dias já foram escritos e determinados por Ele. Amém? E queridos, há um grande desafio e um grande perigo de eu e você andarmos por conta própria, buscando muitas vezes viver a vida como achamos melhor. Podemos estar vivendo muitas vezes totalmente aquém daquilo que Ele planejou a nosso respeito. Você sabia que existem pessoas que podem estar vivenciando aquilo que Deus planejou para você? Eu gostaria que você abrisse junto comigo no livro de Esther. A gente vai ler Esther capítulo 1, versículo 19. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vaste não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando nós vamos ler o livro de Esther no capítulo 1, eu gostaria de fazer um resumo até chegar nesse ponto desse versículo que a gente acabou de ler. O rei Assuero, também conhecido como o rei Xerxes, ele resolve dar uma festa que dura 180 dias essa festa. E nessa festa estavam presentes. O rei Assuero, naquela época, ele era responsável por mais de 127 províncias, onde nessas províncias havia príncipes, havia governadores civis e militares. Então ele era responsável por todas essas províncias. Então ele resolve fazer uma festa que dura 180 dias, onde essas pessoas estariam presentes nessa festa. Logo depois que acaba esse prazo de 180 dias, o livro de Esther, capítulo 1, fala para mim e para você que ele resolve dar uma segunda festa, de 7 dias. Só que essa segunda festa agora aconteceria no pátio do palácio do rei Assuero. E além de todas essas pessoas que eu falei para você que estariam presentes, governadores civis, governadores militares, ele chama todo o povo da cidadela de Suzã, que era onde se estabelecia o palácio do rei. E todas as pessoas ali estão presentes nessa festa. E Vaste também estava realizando uma festa para as mulheres dentro do palácio. A festa do rei era no pátio do palácio e a festa de Esther era dentro do palácio festa de Vaste era dentro do palácio para as mulheres. No 7º dia, uma festa já regada de muito vinho, então as pessoas estavam bem alegres, posso garantir para você, vinho à vontade. No último dia dessa festa, que é o 7º dia, ele manda chamar Vaste, porque ele queria mostrar a belezura e a formosura da sua esposa. E quando ele manda chamá-la para que ela viesse à presença do rei, para que ele pudesse mostrar o quanto a sua esposa era bela, essa mulher, ela se nega a estar na presença do rei. E você pode imaginar o rebuliço que isso dá e a confusão que isso dá. Ele estava diante de governadores, ele estava diante de pessoas, ele estava diante do povo dele ali. Como que uma negação dessa mulher na frente dos outros, o que isso seria comunicado aos homens da cidade de Suzã? O que isso seria comunicado aos governadores e aos militares e civis das províncias que Assuero era responsável? Então ele reúne os seus conselheiros e eles chegam à seguinte decisão: Vaste é destituída do cargo de rainha. Ela perde o seu posto. Ela não é mais rainha e ela é expulsa do palácio.
No livro também de Esther, fala para mim e para você que 4 anos se passam. E de repente ele começa a sentir saudade. Naquela época, os reis eles tinham um harém com várias e várias mulheres. Mas sempre havia uma que era especial, provavelmente a mais bela. A que aos olhos do rei realmente se tornava a mulher mais bela, mais atraente, porque eles precisavam mostrar, além de toda a riqueza e a grandeza do seu palácio, o quanto eles tinham mulheres belas. E, de repente, uma nova convocação para que esse novo posto de rainha começa a acontecer ali nos bastidores, entre todas as 127 províncias que ele era responsável, e Esther é uma das mulheres que se candidata. E leia lá comigo, se você puder ir ali comigo, Esther 2, 16, 17. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vaste. Então, Esther se torna a rainha da cidadela de Susã. E uma das coisas realmente que eu quero que você entenda, que além de Deus realizar o sonho, o desejo do coração dessa menina, que quando você vai olhar a vida de Esther, ela era uma mulher que foi criada pelos seus tios, ela era uma órfã, ela não tinha pai e mãe. Então imagine diante de todo aquele concurso de beleza, né? Quantas mulheres tão belas quanto ela estavam naquele lugar e naquele, digamos, concurso de beleza. Mas eu quero que você entenda que através desse sonho que Deus realizou na vida de Esther havia 2 propósitos. O primeiro deles era salvar o rei Assuero, e o segundo era salvar o povo judeu de extermínio. Eu quero falar para você: creia e ouse sonhar. Deus tem um plano e propósito para você. Amém? Creia e ouse sonhar. Deus tem um plano e propósito para você. Lá em Filipenses 2,13 fala assim: porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Queridos, alcançar o alvo não é apenas chegar à glória celestial, mas possuir aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Existe sim uma morada eterna a qual está nos esperando. Existe sim, mas existe uma abundância aqui que Deus espera e deseja que eu e você possamos viver aqui. Existe uma recompensa nos céus que é muito maior do que a nossa recompensa terrena. Mas existe uma recompensa aqui que o Senhor tem para os seus filhos, para aqueles que creem e ousam sonhar o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Amém? E nós precisamos crer, e nós precisamos ser cheios de fé e acreditar que isso está à minha disposição e que isso também está à sua disposição. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fale assim: Deus é um Deus que realiza sonhos. Amém? Deus é um Deus que realiza sonhos. E Ele é o mais interessado, porque através disso o nome dEle vai ser glorificado. E através da realização desse sonho existe um propósito já estabelecido e determinado pelo Senhor. Mas muitas vezes, queridos, nós temos sonhado os sonhos que não são os sonhos do Senhor para as nossas vidas. Deixa eu te falar uma coisa. Não use Deus para os seus sonhos, mas deixa Ele te usar para os sonhos dEle. Nós podemos sim realizar nossos sonhos aqui com as nossas forças, do nosso jeito, mas porém, muitas vezes nos decepcionamos. Nos frustramos, nos cansamos, e o resultado no final qual é?
Nós continuamos vazios, o sonho muitas vezes pode virar um pesadelo. Quantas pessoas, diante de um sonho frustrado e despedaçado, deixaram de caminhar com o Senhor? Porque sonharam os sonhos que são os sonhos dele e não os sonhos de Deus a respeito dele. Amém? O sonho muitas vezes pode virar um pesadelo. E muitas vezes nós acabamos tendo consequências que nos machucam e nos afastam de Deus. A segunda coisa que eu gostaria de falar com você é que Deus espera que você sonhe. Vai lá comigo em Gênesis 13, do versículo 14 ao versículo 17. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu darei a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que no momento onde Abraão ele recebeu essas palavras, ele estava em condições de sonhar? Ele havia acabado de se separar de Ló, porque os pastores de ambos estavam entrando em conflito e em discussão, porque haviam muitos animais e não havia pasto suficiente para todos eles. Deus olha para ele e fala assim: ô Abraão, é o seguinte, olha para o oriente, olha para o ocidente, olha por toda essa terra, do norte ao sul, e olha tudo isso. Você está vendo tudo isso, Abraão? Então a sua descendência será numerosa. Você acredita que nesse momento, quando Deus liberou essa palavra sobre ele, a sua esposa era estéril? Como que Deus fala de uma descendência? Como que Deus fala de uma promessa? Como que Deus fala de algo que Deus tem para ele diante de um conflito que acabou de acontecer entre ele e o seu sobrinho e os pastores ali, onde eles decidem se separar, onde o seu sobrinho Ló escolhe a melhor parte da terra, que aos olhos de Abraão ele tinha escolhido a pior parte, mas ele tinha escolhido aquilo que Deus queria para ele, não que os seus olhos haviam contemplado. Você acha que diante de tudo isso, diante de todas essas circunstâncias, ele conseguia ver um futuro diante da palavra que Deus tinha liberado para ele acerca de uma descendência? Pensa comigo. Quantas vezes, queridos, eu e você passamos por processos de lutas, de dificuldades, onde nós não conseguimos sonhar e nem crer nas promessas de Deus. Onde muitas vezes nós não somos capazes de olhar para o futuro e crer que todas essas circunstâncias, essas lutas, essas dificuldades, elas vão passar. Quantas vezes? E por que será que Deus entrega essas palavras nesse momento onde parece que eu não consigo olhar para o futuro e crer que tudo vai passar? Por que Deus faz isso? Por que Deus fez isso com Abraão? Por que Deus faz isso comigo e com você? Porque assim como ele falou para Abraão, ele fala para você hoje: segura firme aí, persevera, não desista, busque forças em mim, louve a mim, porque eu, o seu Deus, habito em meio aos louvores, e eu sou o seu Deus que luta as suas guerras e luta as suas batalhas. Porque assim como Deus falou para Abraão naquele dia, ele fala para você: segura firme, não desista, persevera. Porque eu, seu Deus, sou aquele. Me louve de todo o seu coração diante das lutas, diante das dificuldades, diante das circunstâncias.
Porque eu, seu Deus, sou aquele que habita em meio aos louvores. Enquanto você me louva, eu luto as suas guerras e as suas batalhas. Eu tenho certeza que quando eu e você entendemos isso, nós levantamos o nosso tempo de oração e de adoração muito mais revestidos de confiança em fé. As circunstâncias não mudaram. As dificuldades continuam sendo as mesmas, mas o Senhor fez algo em mim. Ele me revestiu de fé, de confiança. Para quê? Crer naquilo que o Senhor vai fazer. Creia e ouse sonhar diante das dificuldades, diante das lutas, diante das circunstâncias contrárias. Não desista. Creia e ouse sonhar. Amém? Porque, queridos, para viver os sonhos e os planos do Senhor, Abraão, ele teve que sair do seu lugar de conforto. Ele teve que sair da sua comodidade. E ele teve que passar pelos processos de Deus. Vamos fazer uma trajetória da vida de Abraão. Saiu da sua casa e da sua parentela. No momento de fome, buscou refúgio no Egito. Lá ele teve que inventar uma historinha a respeito de Sara, que falou que era sua irmã, mas na verdade era sua esposa, por medo que Faraó matasse a ele. A guerra contra os 5 reis. Ló sendo levado cativo, a longa espera de um filho e a tentativa de ajudar Deus usando Agar. Enquanto ele esperava que se cumprisse, teve acertos e erros. E todos eles fizeram parte do processo de aprendizagem. Durante a trajetória de Abraão, ele teve que muitas vezes recalcular a sua rota. Por mais distante que pareça a realização do seu sonho, nós precisamos ter fé, confiança, esperança, coragem para se levantar, declarar a palavra e não desistir. Amém? A terceira coisa que eu quero falar com você é cuidado com as distrações. E a primeira distração, eu vou citar 2 distrações. E a primeira delas é sentimentos que podem te paralisar. Incredulidade, medo do fracasso, receio de falhar, humilhação, falta de capacitação e procrastinação, falta de planos e metas e falta de organização e disciplina. Ela pode ser uma distração que pode te parar. Eu lembro de um testemunho que a gente teve quando o Murilo devia ter 1 ano e meio, eu e o pastor Marciano devíamos ter no máximo uns 2 anos de conversão na antiga igreja onde a gente congregava. E o pastor ali no meio do culto, ele falou: olha, é o seguinte, eu estou com muitos livros lá na minha casa e eu gostaria de trazer esses livros para cá, para que a gente possa montar uma biblioteca aqui na igreja, para que os irmãos, quando precisarem, são livros que eu já li, que eu não vou usar mais. Então eu gostaria de trazê-los para que a gente possa montar uma biblioteca, né, aqui na igreja. E inclusive ele falou: eu gostaria de encorajar você que tem um livro em casa, que está parado, que trouxesse também. Só que para isso eu preciso de 2 casais que possam catalogar esses livros, tirar os entulhos que tem numa determinada sala ali, passar uma tinta naquela parede, catalogar tudo, organizar tudo, né? Então eu preciso de 2 casais. Isso foi no período ali do meio do culto. Beleza. E ele falou: no final do culto, vai orando aí e vê se Deus fala com você. E se Deus falar com você no final do culto, a gente volta a conversar. Ele falou isso para toda a igreja. Beleza, tal, chegou o final do culto e tal. Pastor, então, queridos, já deu tempo de vocês orarem. Bastante tempo, né? 1h30, tudo bem? Já deu tempo de vocês orarem. Então, eu gostaria de saber, né, quem pode se voluntariar para fazer isso, cuidar da biblioteca da igreja. Era um projeto que seria implantado, não havia uma biblioteca na igreja. Eu lembro que ficou aquele silêncio, né? Cri, cri, cri. Ninguém levantava a mão. Daí, de repente, eu e Marcelo estávamos ali juntos, sentados, e de repente, com o sinal das nossas mãos, a gente assim: e aí, você topa esse desafio?
Eu tô dentro. Eu falei, então levanta a mão. E a gente se voluntariou. A gente falou, pastor, é o seguinte, a gente só precisa, pastor, conversar com o senhor um pouquinho no final do culto, né, para o senhor ensinar. A gente não sabe fazer. Queridos, eu não tinha nem lido a Bíblia pela primeira vez naquele tempo. Eu não conhecia nenhum autor cristão. Eu não sabia o que era vários temas de educação de filhos, casamento, literatura cristã. Eu não conhecia nada. E eu falei, pastor, a gente só precisa que o Senhor, né, nos instrua como o Senhor quer, como que o Senhor quer fazer, mas a gente se coloca à disposição para fazer isso. Eu e o Marciano, a gente poderia muito bem, pensar, para lá. A gente tem 1 ano e meio aqui nessa igreja e 2 anos de conversão. Poxa, a gente não conhece nenhum autor cristão. Na época eu não conhecia, a gente estava no processo de conversão, queridos. A gente não conhecia nem muito cantor cristão, essa é a grande verdade. A gente estava aprendendo muitas coisas. Então a gente poderia muito bem, deixa para o fulano de tal que já tem 15 anos de convertido, deixa para o outro que tem 5, deixa para o outro que tem 10, mas a gente vai ficar tranquilo. Não, a gente se colocou à disposição para fazer. A gente não deixou muitas vezes a nossa incapacidade de não ter um conhecimento naquela área nos limitasse para fazer. E por que eu estou falando isso tudo? Porque anos depois, diante de toda a bagagem e a experiência que nós começamos a adquirir, diante daqueles livros que a gente começou a trabalhar, primeiramente a gente começou a se apaixonar pela leitura, por obras literárias. A gente começou a se apaixonar. Eu lembro que a gente reunia muitas vezes o nosso ministério, o pastor Marciano vai lembrar disso, ali o Ministério de Louvor, o qual, pasmem, o pastor Marciano fazia parte. Pasmem, o pastor Marciano já foi do louvor. Eu lembro que a gente se reunia e fazia ali uma vaquinha para pegar aqueles seminários de adoração do Diante do Trono, né? A gente trazia aquelas fitas de vídeo e a gente fazia uma vaquinha e deixava para alocar ali na biblioteca, se os irmãos quisessem alocar. E nós pegamos uma experiência muito grande. E anos depois, o Senhor, Ele nos deu a oportunidade de abrir a nossa primeira livraria evangélica. Só que quando nós abrimos a nossa primeira livraria evangélica, a disposição de estar ali, de servir ao Senhor, nos trouxe uma bagagem de conhecer. Então, quando a gente abriu a nossa primeira livraria evangélica, a gente já sabia os autores que mais vendiam, os livros que mais vendiam. E logo após isso, né, o Senhor foi nos abençoando tanto nos nossos outros empreendimentos, que eram todos nesse nicho de linha gospel. E por que eu estou falando isso? Porque aquele dia, queridos, a oportunidade estava para todo mundo que estava naquele culto. A oportunidade não estava só para mim e para o pastor Marciano. A oportunidade foi dada para todos que estavam sentados naquele culto. E muitas vezes a gente ouvia frases como assim: nossa, quando o Senhor começou a nos abençoar, quando o Senhor começou a abençoar os nossos negócios, muitas vezes a gente ouvia: nossa, irmã, como Deus foi bom com vocês, né? Nossa, irmã, nossa, vocês têm muita sorte. Mas aquele dia, a oportunidade foi dada para todos que estavam presentes naquele culto, amém? E quantas vezes, queridos, nesse momento ali onde nós estávamos ali naquela biblioteca cuidando, o pastor falava assim para nós: é o seguinte, os irmãos precisam chegar 1 hora antes de começar o culto e ficar 1 hora depois. O Murilo era pequeno, nós ainda estávamos passando muitas dificuldades financeiras. O trajeto da minha casa até a igreja dava 20 minutos. E muitas vezes a gente colocava o Murilo ali no carrinho, ficava depois do culto, e os irmãos iam logo depois que acabava o culto na biblioteca colocar o livro, sim ou não? Não. Eles iam sim, 5 minutos antes de dar 1 hora. Eles estavam lá, dentro da biblioteca para alocar os livros. Mas a gente estava lá, porque a gente sabia para quem nós estávamos fazendo. E a grande verdade é que muitas vezes o meu filho ficava ali, com fome, às vezes com a fralda cheia, porque às vezes a biblioteca enchia. Tadinho, hoje ele é tão pequenininho, né, judiação, quase 2 metros. Mas a gente ficava ali.
Porque a gente sabia para quem a gente estava fazendo. Porque a grande verdade é que tempos difíceis fazem pessoas fortes. Independente do tempo difícil que você esteja passando, creia e ouse sonhar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fale. Creia, fale com fé. Fale para outra também, com mais fé ainda. Creia e ouse sonhar para você também que está nos assistindo aí de forma online. Creia e ouse sonhar, por mais difíceis que os tempos sejam. Creia e ouse sonhar, não desista. Vai lá comigo no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Venha agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Lembrando, nós estamos falando, no terceiro ponto, cuidado com as distrações, e a primeira distração que eu citei é sentimentos que podem nos paralisar: incredulidade, medo do fracasso, receio de falhar, falta de capacitação e valorização, procrastinação, falta de planos e metas, de organização e disciplina. Nós acabamos de ler o livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 9, e eu gostaria de fazer uma retrospectiva da vida de Moisés até ele receber essa palavra, que ele precisava voltar ao Egito e libertar o seu povo que estava lá. Faraó, por medo, quando nós vamos estudar um pouquinho da vida e da trajetória de Moisés, Faraó, por medo do crescimento populacional dos hebreus, com receio de perder o poder, com receio, o povo hebreu era muito populoso, então dentro dele havia um medo de muitas vezes haver uma guerra ali e eles tomarem o posto de Faraó. Ou muitas vezes pode ser que ele ouvia que um grande rei seria levantado entre o povo hebreu, que era Jesus Cristo, que não veio para reinar em lugar algum, mas veio realmente para que eu e você tivesse vida e vida e abundância. Então ele tinha medo. Então ele tomou uma decisão. Então a partir de hoje eu vou fazer o seguinte: todos os meninos do sexo masculino, logo que nascerem, eles serão mortos. Nasce Moisés diante da vida de duas parteiras, que realmente decidem salvar a vida dele, numa pequena família israelita. E para salvar ele, a sua mãe acomoda ele numa cesta de papiro e esconde ele ali entre os caniços do rio Nilo. Esse bebê é pego pela filha ali de Faraó e é educado ali na corte de Faraó. Quando adulto, Moisés ele se revolta com a miséria do seu povo, de ver o quanto o povo hebreu era oprimido. E num ato de revolta ele acaba cometendo um assassinato e é descoberto. E ele se isola para Midian. Tempo depois, lá ali na montanha de Horebe, Deus se revela a ele. Moisés ele teve medo do passado. Quando Deus chama ele: Moisés, é o seguinte, você vai voltar lá ao Egito e você vai libertar o meu povo. Diante de toda a trajetória daquilo que Moisés passou até aqui, certamente ele teve muito medo de voltar àquele lugar novamente. De voltar ao lugar onde ele havia matado o egípcio. Certamente alguns sentimentos acabaram cercando a vida dele. Eu não tenho condições de fazer isso. Como que eu sozinho, com o poder de Faraó, ele cresceu dentro ali do palácio de Faraó. Ele sabia todo o exército que envolvia ali. Talvez ele falou: peraí, mas eu não tenho condições de ir ali. Ele também teve medo de falhar. Ele também teve vontade de desistir. Ele também foi cercado muitas vezes com a incredulidade. O medo e a incredulidade, queridos, eles nos afastam da esperança de crer que um dia
o sonho de Deus se realizará nas nossas vidas. E tudo isso cria um bloqueio. São distrações. E a pessoa acaba enterrando o propósito e o sonho de Deus para a vida dela. Para viver o que Deus tem para mim e para você, e isso eu e você precisamos entender. Existe a parte que pertence a Ele, mas também existe a minha e a sua parte. A segunda distração que eu quero citar hoje é quando permitimos que as bênçãos tomem o lugar de Deus nas nossas vidas. Vai comigo lá no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Acautelai-vos, tenham cuidado, dê atenção. Esse texto fala de uma embriaguez, e eu quero falar para você que essa embriaguez aqui que o texto fala, ela não é literal ou natural, ela é espiritual. Porque a embriaguez, ela tira de mim e de você o senso de perigo. Tira o reflexo, faz muitas vezes, quantas vezes a gente vê muitas vezes uma pessoa embriagada, ela muitas vezes, né, embriagada com álcool, embriagada com a droga. Quantas vezes nós vemos cenas como essa? A pessoa às vezes chega a perder até a sua dignidade ali. Ela não sabe nem o que ela está fazendo. Muitas vezes, quando nós falamos de uma embriaguez espiritual, eu estou falando de uma embriaguez que expõe eu e você a algo que é carnal. E muitas vezes nós não damos conta e nós começamos a ser cauterizados por aquilo. Muitas vezes nós nos embriagamos com aquilo que mais pedíamos para Deus: família, dinheiro, ministério, cura, restauração, restituição. Existe sim, queridos, um tipo de embriaguez que nos faz esquecermos do Senhor. Porque a embriaguez, ela provoca dissolução e ela entorpece a mente. Em 2 Samuel 11, 1-5, você não precisa abrir, mas eu vou ler para você. Decorrido um ano no tempo, e nós vamos ver essa embriaguez tomando conta da vida de Davi. Decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Se você quiser acompanhar comigo, está em 2 Samuel 11, 1-5, tá? Daí viu uma mulher que estava... Uma tarde levantou-se Davi, eu estou no versículo 2. Do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era muito formosa. Davi perguntou quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado para a sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi, ele já havia lutado muitas batalhas até isso acontecer. Quantos povos já haviam sido destruídos através da liderança de Davi, quando ele liderava o seu exército? Saul, seu pior inimigo,
já havia morrido. Sabe, queridos, eu e você, nós precisamos, quando nós pegamos a vida de Davi, e há um certo tempo o Senhor tem falado muito isso comigo, E o Senhor tem me gerado um temor tão grande em relação àquilo que Ele tem para nós como igreja daqui a uns anos. Porque quando nós olhamos a vida de Davi, a caverna representa o lugar de dependência de Deus. Então nós podemos ver durante toda a vida de Davi, enquanto ele fugia de Saul, enquanto ele se escondeu para não ser morto, a gente vê um lugar totalmente de dependência de Deus. Então a caverna para mim e para você representa o lugar onde nós somos totalmente dependentes de Deus. Onde muitas vezes nós passamos por situações, por dificuldades, por desafios, onde a única coisa que eu e você temos para se manter, para acreditar, para ter fé e esperança é a voz de Deus. Agora existe um grande desafio para mim e para você. Quando nós conquistamos tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor. E esse é o maior desafio. Quando eu e você estamos no terraço do palácio, onde tudo aquilo que você lutou, tudo aquilo que você orou, tudo aquilo que você chorou, você já conquistou. Porque se a caverna representa o lugar de dependência, o palácio representa o lugar de independência. Onde eu e você abrimos mão e se deixamos distrair. E isso nós precisamos ter um cuidado muito grande. Porque há um grande desafio em estar no palácio. Nós temos a tendência de sair do lugar de dependência de Deus. O nosso clamor, a nossa oração não são mais os mesmos. As nossas lágrimas não são mais as mesmas. As nossas súplicas, o nosso louvor, a nossa entrega não é mais o mesmo. Onde que estava aquele adorador que nos momentos de dificuldade e perseguição adorava, engrandecia e se fortalecia no Senhor? Onde está você, Davi? Que dizia: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Onde está você, Davi? Quando você está no terraço do palácio, quando você sai do lugar de dependência de Deus. E nós temos a grande tendência, queridos, de baixar a guarda e não vigiarmos como antes. E por que será que nós agimos dessa forma? Porque a grande verdade é que nós nos embriagamos com aquilo que nós mais pedimos ao Senhor. Davi, isso vale para mim. Volte ao seu lugar de dependência de Deus. Volte a derramar suas orações a Deus. Volte a derramar as suas súplicas, então, agora, de gratidão a Deus. Mas esteja no terraço do palácio com o coração da caverna. Quantos entendem o que eu estou falando? Esteja no terraço do palácio com o coração da caverna, de dependência de Deus, amém? E existem alguns diferentes aspectos de embriaguez que eu quero falar para você. A primeira delas é prosperidade financeira. Essa busca pode ser uma armadilha onde as pessoas se perdem. 1 Timóteo 6,10 fala assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Segundo, posição ministerial. Aos que se perdem nessa posição, alcançando um cargo ou posição ministerial para o qual não está pronto. 1 Timóteo 3,6. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Ativismo ministerial. O serviço pode roubar o foco de buscar a Deus, ou muitas vezes negligenciando a própria família.
E existe um tipo de embriaguez também, que é em relação àquilo que nós mais pedimos, o filho, o marido, a esposa, que pode também tomar o lugar de Deus. A pessoa começa a valorizar tanto a família, tanta família, tanta família, tanta família, que esquece que Deus sempre é o primeiro nas nossas vidas. Gente, eu vou bater nessa tecla todas as vezes. Eu sei que é cansativo ouvir isso, mas me perdoe, eu estou falando baseado na experiência desde o início dessa igreja de 18 anos. Pais que não têm compromisso com Deus. Os filhos entram na adolescência, eles não querem mais saber da igreja. Porque a prioridade deles é outra coisa. É tanta família, é viagem, é passeio, é cinema, é jogo de futebol. Eu não estou falando que é errado fazer isso. Mas eu só quero falar para você, pai e mãe, que você está ensinando valores para os seus filhos. E quando você começa a negociar algumas coisas, e quando você começa a negociar Deus em relação a uma vida de devocional, de disciplinas espirituais, cultuar, porque cultuar e congregar faz parte também. Quando você começa a negociar isso, você está falando para o seu filho, Deus não é tão importante assim. Eu lembro uma história eu acompanhei, eu me deparei de uma irmãzinha muito amada e querida lá do tempo do Água Verde ainda. Eu lembro que eu via ela sempre nos eventos e eu sabia que ela não tinha carro, ela vinha de ônibus, ela morava longe e sempre eu estava vendo ela lá. Eu lembro que um dia ela me chamou e falou assim, pastor, eu queria muito que você orasse, eu estou me organizando financeiramente, eu quero comprar um carro. Porque vai facilitar para vir aqui nas programações da igreja, na célula. Então eu queria muito que você me ajudasse em oração. Eu falei, claro, vamos orar. E a gente começou a orar. Tempo passa, um dia ela me procura, pastor, eu vim aqui para te contar a bênção, olha só, comprei meu carro, né? Ele está ali estacionado, será que você poderia orar, né? Consagrando, né, esse veículo para o Senhor? Eu falei, claro, vamos orar, querida, vamos orar. Me alegrei muito, mas eu vi que no passar do tempo, dos meses, eu comecei a não ver mais ela nos cultos. Eu falei, será que aconteceu alguma coisa? Será que ela está doente? Eu lembro que chamei a discipuladora dela. Falei, cadê a fulana de tal? Não estou vendo mais ela aqui, não estou vendo mais ela nos cultos. E ela falou assim para mim, pois é, pastora. Você lembra do carro? Eu falei, lembro. Então, ela até ficou bem animadinha, sabe? A hora que ela comprou o carro. Mas o mesmo carro que seria a benção para que ela pudesse estar aqui, é o mesmo carro que tem tirado ela aqui, né, da igreja, da célula, ela não vai mais. Às vezes eu ligo para ela, ela está no cinema. Quando ela não está no cinema, ela está no shopping. Não existe nada de errado de ir no cinema e no shopping, não existe nada de errado. Uma das coisas assim que eu quero que você entenda, queridos, que a nossa família, sim, é um bem precioso que Deus nos entregou. Mas Deus é sempre o primeiro das nossas vidas, amém? Mas eu estou falando de uma experiência que fazia tempos mais que eu não via ela. E um certo dia a irmãzinha aparece no culto. Eu falei, oi querida, como é que você está? Você está, irmã, anda meio sumidinha, né? Daí ela, pois é, né? Veja bem, acabei vacilando um pouquinho. Falei, poxa, que pena, né? Mas que bom que você está aqui, né? Eu acredito que agora vai ser diferente e tal. Mas eu falei assim, amada, eu só queria falar uma coisinha para você. Eu queria ir lá no seu carro e acho que a partir de agora eu vou orar para que Deus tire o seu carro. Dela, pastora, você está doida? Como assim? Eu falei, porque aquilo que você mais pediu para Deus, você acabou se embriagando com aquilo que você mais pediu para Deus. Talvez, né, eu precise agora, porque eu lembrei ela. Falei, eu quero te lembrar que aquele dia, quando você me chamou, você falou que o carro tinha um propósito.
E o principal propósito do carro era para que você pudesse realmente se dedicar mais, ir nas programações da igreja, para que você pudesse realmente chegar mais cedo quando você fosse se voluntáriar em alguma área da igreja, para que você pudesse ir à célula. Eu falei, eu quero te lembrar que existia um propósito. Quando você me falou, você lembra? Sim, pastor, eu lembro. Eu falei, você lembra também que a minha oração foi direcionada em relação a isso? Ela falou bem assim, eu lembro, então. Eu falei, então a gente agora precisa orar para Deus tirar. Porque se essas coisas e esse carro tem tirado você daquilo que Deus tem para você, claro, queridos, que eu estou brincando. Eu não orei para Deus tirar o carro dela. Mas foi um alerta para ela naquele dia. E é um alerta para mim e para você. Porque eu e você podemos sim estar no terraço do palácio e estarmos num lugar totalmente de independência, distraído e totalmente embriagados por aquilo que nós mais pedimos para o Senhor, amém? Gostaria que você ficasse em pé. Quero já chamar o pessoal do louvor aqui. E a primeira coisa que eu quero falar para você que está nos acompanhando de forma online, concluindo já essa palavra, eu gostaria de falar para você, não use Deus para os seus sonhos, mas deixa Ele te usar para os sonhos dele. Se renda ao seu governo, à sua vontade e ao seu senhorio. Eu quero te falar também que o Senhor te conhece como ninguém, melhor até do que você mesmo possa imaginar. E Ele tem um plano para a sua vida. Não tenha medo. Mova-se em direção ao futuro que Deus tem para você. Há muito mais para você. E eu quero falar para você que está aí de forma online. Creia e ouse sonhar. Mas não somente creia e ouse sonhar os teus sonhos, mas os sonhos de Deus para a sua vida. Se você que está aí também de forma online, se encontra no momento onde os seus sonhos foram despedaçados, onde eles ainda não aconteceram, a única coisa e a única pessoa que pode impedir que isso aconteça é você mesmo, se você desistir. Amém? Então que a graça e a paz do Senhor possa alcançar a sua vida aí no seu lar e que Deus te abençoe.